Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 2 de setembro, né? Nós vamos continuar aí com o nosso conteúdo para a gente poder encerrar essa unidade 2. Então, nós estávamos falando sobre os protozoários, né? Nós falamos aí, vimos aí as doenças, o que são os protozoários, as doenças que são causadas pelos protozoários, né? E agora nós vamos começar a ver aí os vermes, tá? Antes disso, pessoal, tem um jogo rápido aí na página 324, que eu vou corrigir ele aí com vocês. Ele diz lá, ó, dos protozoários apresentados, quais são transmitidos via fecal oral? Então, amebíase, giardíase e toxoplasmose, são esses três, tá? Então, vamos começar a falar aí sobre os vermes na página 325. Ele diz lá, pessoal, que os vermes, na realidade, o verme é muito comum, tá? As verminoses são muito comuns pelo hábito do ser humano, né? De não ter muita questão de higiene, na realidade, a realidade é essa. E também porque grande parte da população vive em locais onde não tem rede de esgoto, não tem um tratamento adequado para o lixo. Isso tudo, essas condições levam a determinados tipos de verminose. Por isso que cada região do país é mais frequente uma determinada verminose, tá? Umas que são transmitidas pelo solo contaminado, em outras regiões já é a verminose que é transmitida pela água, pela contaminação da água, né? Então tem vários aí fatores que interferem, tá? De região para região a gente muda a incidência de determinadas verminoses, tá? Os vermes, pessoal, eles são os plateumintos, né? Que na realidade são as planárias, né? Nemateumintos, que também podem ser chamados de nematóides, que são as lombrigas, que é um verme muito comum, a lombriga, né? E anelídeos, que são as minhocas, tá? Lombriga, pessoal, se vocês comentarem com os pais de vocês, eles vão falar que lombriga é um verme muito comum. Todos eles, com certeza, devem conhecer lombriga. Antigamente, as pessoas tomavam remédio para verme e colocava a lombriga, né, inteira, tá? Era visível aquela lombriga que a pessoa eliminava pelas fezes. Hoje em dia, os medicamentos, eles diluem esses vermes. Então, ninguém mais vai colocar aquela lombriga inteira, entendeu? Que era assim, horrível, nojento, a pessoa ficava até deprimida quando colocava, né, um verme desse. E tinha criança que tinha muita lombriga, tá? Hoje em dia nós já temos, né, os pais têm mais cuidado com os filhos em relação a isso, né? Todos sabemos que medicamento para verme a gente tem que tomar de 6 em 6 meses, sem receita nenhuma, não precisa da receita, é só ir na farmácia e pedir, a não ser que você passe a ter um sintoma grave de alguma verminose, né? Tipo uma diarreia, que você não consegue eliminar essa diarreia. Então aí você vai fazer o exame, né? Para verificar qual é o verme que está causando aquela diarreia e vai tomar algum remédio específico para ele. Mas existem os vermíferos que a gente toma de 6 em 6 meses e ele abrange assim vários tipos de verme, tá? Vários tipos mesmo. Tem vermíferos aí que pega até 6 tipos de verminose e alguns com protozoários juntos, tá?
Então, é bem vasto aí, tá? A maioria desses vermes, pessoal, eles não têm vida livre, eles são parasitas do ser humano, ou seja, eles vivem no intestino humano ou de outros animais também, tá? E aí, por ele ser parasita do intestino humano, ele vai, claro, né? Todo parasita vai causar doença. Então, nós vamos ver aí alguns tipos de verme e quais são as doenças que esses vermes transmitem, tá? Vamos ver o que ele está falando sobre os vermes. Vermes. São chamados vermes os animais plateumintos, planárias, nemateumintos ou nematóides, são as lombrigas, e anelídeos, minhocas. Alguns deles apresentam vida livre e outros, a maioria, são parasitas do ser humano e de outros animais, causando-lhes doença. Agora estudaremos os vermes patogênicos que estão distribuídos principalmente entre os plateumintos e nemateumintos. Lembrando que essa palavra patogênico é tudo que causa doença, tá? Causa algum mal, algum dano à saúde, é chamado de patogênico, tá? Eu expliquei para vocês que agente patogênico é aquele que leva a alguma doença, algum distúrbio do organismo, tá? Então, o primeiro verme aí que nós vamos ver aí são os plateumintos, tá? Plateuminto, ele tem um tipo de verme chamado tênia. A tênia são dois tipos, tênia sólio e tênia saginata, tá? Essa tênia, pessoal, ela é enorme, ela pode atingir até 7 metros dentro do intestino da gente. Então, imagina, ela fica ali toda enroladinha e ela é gominhos. É como se fosse uma partezinha grudadinha a outra, uns gominhos ligados uns aos outros. Aí ela vai crescendo, tá? Às vezes a pessoa toma um medicamento e ela quebra esses gomos, vamos supor. Aí elimina, tá? A gente não vê, mas é eliminado, tá? Aí elimina esse daí. Mas a cabeça dela, da tênia, permanece lá no intestino. O que acontece? Ela desenvolve, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo novamente aqueles gominhos e vai crescendo ali no intestino da pessoa. Por isso que as tênias, elas são os vermes mais difíceis que tem para você eliminar, por causa desse fato, deles serem de gominhos, elas serem de gominhos e vai eliminando, tá? E ela pode ir crescendo novamente. Então, vamos ver o que ele está falando. Plateumintos são vermes que apresentam o corpo achatado, o que justifica o nome desse grupo. A simetria bilateral surgiu pela primeira vez no grupo dos plateumintos. Vejam aí, pessoal. Aí você tem o sistema bilateral, né? Observado nas planárias. Elas são realmente, o nome planária vem disso, porque elas são realmente achatadinhas, né? Os plateumintos são desprovidos de sistema circulatório e respiratório. Assim, a condução dos gases, né, gás oxigênio e carbônico, é feito por difusão entre as células do corpo do animal. Por serem achatados, a distribuição dos nutrientes e dos gases por todas as partes é facilitada. Apresenta um tubo digestório incompleto, com boca e ausência de ânus. São encontrados em ambientes de água salgada ou doce e na terra úmida, e entre eles existem espécies de vida livre, como as planárias. Outras espécies são parasitas de outros animais, inclusive do ser humano, como as tênias e os esquistossomos. Tá? A gente vai ver aí, pessoal. Aí vocês têm aí, ó,
A figura A aí é uma planária, a B uma tênia. Você vê que a tênia aí é bem maior, né? Ela pode chegar, como eu falei, a 7 metros. Vê a cabeça dela ali, pessoal, à esquerda ali, tá? Bem perto ali onde tá o B ali, a letra B. Desce o olhar ali que vocês vão chegar ali na cabeça dela. Ali, que eu digo que quando toma o medicamento, ela pode quebrar ali, ela elimina, né? E aí depois ela vai aumentando gradativamente, novamente, lá e vai até chegar no máximo a 7 metros. E a figura C aí eu tenho um esquistossomo, tá? Essa tênia, pessoal, ela tem, tá? O ovo dessa tênia está em carne mal cozida, tá? Então a gente adquire aí comendo carne mal cozida, principalmente a carne de porco. A carne de porco ela tem que ser cozida e depois frita para ela ser ingerida. Só cozida não resolve. Tem que ser cozida e depois de cozida frita, tá? Para que realmente a gente tenha certeza de que foi eliminado, né? E na carne de porco, não tem como eu explicar para vocês, mas na carne de porco fica fácil de ver o ovo dessa tênia. Ela fica umas bolinhas escuras na carne, tá? E tem gente que às vezes vê aquilo ali na carne, mas não retira. Ele tem que ser retirado, tá? Então a tênia é assim, a teníase, que é a verminose, né? O verme é a tênia, e a gente diz que a pessoa está com teníase, porque ela possui essa tênia, é um dos vermes mais perigosos que tem, porque ela pode atingir o cérebro, tá? E leva, assim, a consequências. Acho que eu não vi aqui, mas eu acho que tem uma parte aqui que está explicando bem o que a tênia pode causar no ser humano. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá, planárias. As planárias são plateumintos de vida livre, podendo ser encontradas na água doce, sob pedras das margens ou no fundo de rios, lagos, lagoas, córregos, etc. São principais características morfológicas e fisiológicas, tá? Quando ele diz características morfológicas e fisiológicas, pessoal, morfológico é como que ela é, tá? É quadrada, é redonda, é comprida, tá? Essas são as características morfológicas. E as características fisiológicas é dentro dela, tá? Como que funciona? Ela tem um sistema respiratório? Ela não tem? Entendeu? Então, vamos ver essas características. Ele está dizendo aí que a simetria bilateral, quando o animal tem apenas um plano de simetria, ou seja, ali, ó, como está o desenho ali, tinha esquecido de ver para vocês. Então, vamos ver a primeira característica aí. Presença de ocelos na região dorsal, tá? Essas estruturas permitem apenas a percepção da claridade. Então, são seres que eles não vão enxergar, ele tem a percepção de claridade. Boca situada na região ventral, ou seja, no ventre, né? E ele possui a boca. Para se alimentar, a planária se aproxima do alimento, quer dizer, que é esse alimento? Restos de animais e plantas, né? E o suga com a faringe, que é o tubo que sai de sua boca, que leva o alimento para o tubo digestório. Digestão extra e intracelular. Então, veja aí, tem dois tipos de digestão. Extra, que é fora, né? E intra, dentro. Parte do alimento é digerido quando captado pela faringe, então, extracelular. E o restante da digestão ocorre no tubo digestório, intracelular. Como não possui ânus, os restos de alimentos são aproveitados, são eliminados pela boca, tá? Então, o resto também é eliminado pela boca.
Uma outra característica das planárias, presença de células flama, células especializadas para a eliminação de excretas para fora da superfície corpórea, ou seja, para fora da planária, né? Então, essas células que vão eliminar, já que ela não tem, as planárias não possuem ânus. Outra característica, pessoal, página 326, ainda falando sobre as características das planárias, ele diz lá, sistema nervoso. Então, vamos ver como que é o sistema nervoso. Composto de 2 gânglios cerebrais ligados a 2 cordões nervosos que percorrem todo o corpo. Dos cordões partem ramificações de células nervosas. Então, as planárias possuem células nervosas. Vamos ver como que é feita a reprodução dessas planárias. Podem ser hermafroditas, o processo sexuado por fecundação cruzada, em que são necessários 2 indivíduos para se reproduzir. Então, eles podem ser hermafrodita, também o processo de fecundação, onde há necessidade de 2 indivíduos, né? Hermafrodita, pessoal, são os animais que têm 2 sexos, masculino e feminino, tá? Uma mesma, tipo assim, o mesmo verme, ele possui os 2 sexos, o masculino e o feminino. Então, ele pode se reproduzir dessa forma, são hermafroditas. Capacidade de regeneração, ou uma forma de reprodução assexuada, na qual um fragmento de uma planária pode originar um novo indivíduo. É o que eu disse. Tomou o medicamento, mas ficou lá aquela partezinha. O que pode acontecer? Ela pode ir desenvolvendo novamente. Então, esse é o tipo de capacidade de regeneração, ou seja, capacidade de continuar, né? Olha, aí tá explicando bem essa tênia, pessoal. Veja lá, ó, nós temos à esquerda ali, ó, da apostila de vocês, tem uma foto aí da planária. O que ela tem ali? A boca. Veja que a boca é na lateral, né, no abdômen. E a faringe, tá? O alimento vai entrar, olha ali, ó. Os celos, que são tipo 2 olhos ali, né? Na realidade são os olhos, só que ela só enxerga claridade, tá? E aí tem um orifício ali, ó, pessoal, que é esse orifício onde tá dizendo ali a boca, tá? O alimento vai entrar por ali, a faringe, né? E ali o alimento entra em contato com a faringe, da faringe em contato com a boca, tá? Músculos e órgãos, epiderme e tubo digestório, né? Ele diz lá, ó, se cortarmos uma planária em 3 partes, após algum tempo, os pedaços podem dar origem a 3 planárias. É o que eu disse. Alguns medicamentos as pessoas tomam, de repente não tomam a quantidade certa, o que acontece? Só quebra aquilo ali, ela elimina metade e fica o restante no organismo. Isso vai fazer com que a planária vai se reproduzir novamente. A planária pode esticar o corpo e partir-se em 2. Cada parte regenera a parte que está faltando. Então, vocês verifiquem aí como que veio o desenho aí, ó, como que ocorre. Então, aí nós vimos aí, são as características morfológicas da planária, né? Isso que ele está explicando aí são as características morfológicas, ou seja, o formato dela, tá? Aí vamos ver aí, pessoal, a tênia, né? Eu disse para vocês que a tênia, ela causa uma doença muito perigosa. A tênia, pessoal, as tênias são chamadas também de solitária. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, ou os pais de vocês com certeza conhecem como
Solitária. Ah, aquela pessoa tem solitária. Tem gente que fala assim, nossa, essa criança come tanto e parece que ela tem uma solitária dentro dela, porque o verme é que vai comendo tudo, né? E ela tá sempre com fome. Então elas são chamadas, as tênias são chamadas de solitária. Você tem aí, ó, à esquerda tem o desenho dela aí, ó. Então, proglotes, cada pedacinho desse que eu falei para vocês, onde tá marcado aí o proglote, cada pedacinho desse é chamado de proglote, tá? Esses pedacinhos aí, ó, que eles são cortados, né? E aí, ficando a cabeça, né? Que é, na verdade, lá o colo e os cólex, ela pode ir aumentando de novo. Então, você vê o tamanho dela ali, ó. Ela pode atingir até 7 metros dentro do intestino da gente. Então, tem a tênia sóleo e a tênia saginata. O que muda de uma para outra? O tipo da tênia, a cabeça dela, né? Tá? Veja bem aí, a diferença está na cabeça, tá? Então, aí tem o restante do corpo é igualzinho, que muda do tipo, se ela é tênia sóleo ou tênia saginata, é a cabeça dela. Então, vamos ver aí o que ele está dizendo, ó. Também conhecida como solitária, a tênia é um verme parasita do sistema digestório dos animais. Seu corpo é achatado e longo. Veja bem que ele disse aí que é parasita do sistema digestório dos animais. Formado por muitos segmentos denominados proglote, que são essas partezinhas, capazes de produzir e abrigar milhares de ovos. Seu corpo pode ser dividido em 3 partes. Cabeça, que é essa parte lá em cima também é chamada de escólex. Então, cabeça ou escólex, pescoço ou colo e o corpo, tá? São essas 3 partes. A cabeça pode apresentar ganchos ou ventosas de fixação, dependendo da espécie de parasita. Então, o que fica grudado ali na parede do intestino? A cabeça da tênia. Por isso que quando toma-se o medicamento, quebra o restante do corpo todo dela e é eliminado nas fezes, mas a cabeça tem que ter uma quantidade maior de medicamento para que essa cabeça desgrude da parede. Ela fica grudada ali, a cabeça fica grudada na parede do intestino, entendeu? E quando toma uma certa quantidade de medicamento que não foi suficiente, a cabeça permanece ali. E o resto do corpo sai junto com as fezes, tá? Mas a cabeça ali grudada na parede do intestino, ela vai reproduzindo novamente, tá? Uma tênia adulta pode chegar a medir mais de 10 metros de comprimento e possuir centenas de proglotes. 10 metros, pessoal. Eu falei que ela tem em média 7 metros, né? Mas ela pode chegar a 10, mas a média dela é 7, mas existe, né? Se você não tomar providência tal, ela pode chegar no máximo a 10, porque ela vai aumentando. As tênias se alimentam das substâncias já digeridas e encontradas no organismo do hospedeiro. São animais hermafroditas e realizam fecundação cruzada, com trocas de gametas entre proglotes. Então, eles são hermafroditas. O que acontece, então? Uma tênia, ela possui tanto o sexo masculino quanto o feminino. Então, isso significa que ela não precisa de uma segunda tênia para ela poder reproduzir, porque ela tem os dois sexos, masculino e feminino, tá? Então, elas realizam fecundação cruzada, tá? Então, nós vamos ver aí a teníase e cisticercose. Teníase é a doença causada pelas tênias. Tanto a tênia sóleo quanto a tênia saginata. E vamos ver aí também
Quais são, o que ele diz da parasita de animais? Quais são esses animais que possuem a tênia? Quando a gente diz que é parasita, tipo aqui, o maior parasita das tênias é o porco. Também tem na carne de vaca, mas o porco é o maior parasita. E pro porco não acontece nada. É um parasita dele ali, é uma coisa normal. Quando a gente ingere a carne de porco, é que a gente vai adquirir esse parasita, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a teníase e a cisticercose na nossa próxima aula, pessoal. Aí nós vamos começar falando sobre teníase e cisticercose, tá bom? Então, por hoje é só. A nossa próxima aula vai ser amanhã, né? Dia 3, isso. 3, dia 3, amanhã. Aí a gente continua, tá bom? Por hoje é só. Beijo a todos.